Olá, agora nós vamos trabalhar com o Sistema de Amortização Francês, o SAF, tá? Nesse sistema, o que acontece? O valor da prestação é constante, tá? Então, imagine, a gente está trabalhando com séries pós-antecipadas. Prestação constante, todas as prestações iguais, as prestações vão formar exatamente o quê? Uma série uniforme finita pós-antecipada. E a gente já sabe bem como calcular os valores de uma série uniforme finita pós-antecipada, já vimos isso, tá? Então, se eu conheço o PV, o N e o I, eu vou poder obter o valor da prestação a partir da fórmula de PV de série pós-antecipada, tá? De série uniforme finita pós-antecipada. Uso essa fórmula para obter o PMT, tá? A partir de PV, N e I, ok? Então, no caso do SAF, a gente vai estar tratando de série uniforme, tá certo? E aí, o que é que acontece? Se você é capaz de calcular o PV, não é? Se você é capaz de calcular o PMT, a partir do PV, que é o saldo devedor zero, a gente já sabe que a gente pode calcular o juro 1. Juro 1 é a taxa vezes PV, a taxa vezes o saldo devedor zero. Se você conhece juro 1 e você já obteve o valor da prestação, você faz PMT menos juro 1 e obtém a primeira amortização. Conhecendo a primeira amortização, você abate de PV, que é o saldo devedor zero, e obtém, então, o saldo devedor 1, tá? A gente vai repetir esse processo novamente para o período 2. Então, eu conheço o saldo devedor 1, faço o quê? Aplico a taxa sobre o saldo devedor 1 e obtenho o juro 2. Já conheço o PMT, abato o juro 2 do PMT, obtenho A2, segunda amortização. Conheço o valor de A2, posso obter, então, saldo devedor 2 fazendo saldo devedor 1 menos A2. E aí, se você continuar repetindo esse processo, não é? Você vai construir toda a planilha do sistema SAF, tá certo? A partir do cálculo do PMT. E é isso que nós vamos fazer agora no exemplo. Vamos usar o mesmo exemplo que fizemos, com os mesmos valores numéricos que fizemos para o saque, mudando somente agora que o sistema vai ser SAF. Então, um PV de 10 mil, taxa de 10% ao mês, num total de 4 prestações mensais pós-antecipadas, agora pelo SAF, o que significa que as prestações são iguais. E aí a gente vai construir a planilha desse sistema, tá? É claro que na data zero a gente tem um PV de 10 mil e a gente vai começar então, já que o sistema é SAF, pelo cálculo de PMT, tá? Então, uso a fórmula de PV de pós-antecipada, substituo o PV por 10 mil, o N por 4, a taxa por 10% ao mês, prestações mensais, e encontro então o valor de PMT. Eu coloquei o valor de PMT aí com 3 casas decimais e vou escrever a planilha, né? Vou construir toda a planilha com 3 casas decimais, mas queria ressaltar para vocês que o cálculo vai ser feito sem aproximação, com o valor que está lá na calculadora, sem fazer nenhuma aproximação. Por que escolher 3 casas decimais para representar, para poder desenhar a planilha? Porque se a gente gera algum erro de aproximação, a gente vai gerar um erro escrevendo com 3 casas decimais na terceira casa decimal, então vai ser um erro muito desprezível, porque vai ser um erro menor que 1 centavo. Tá? Então, em geral, quando a gente faz planilhas com valores que não são exatos, como foi o caso do saque na aula passada, a gente escolhe representar na planilha com pelo menos 3 casas decimais, mas faz os cálculos com o valor completo sem aproximação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro período, o primeiro mês. A gente já conhece o PMT, já acabamos de encontrar o PMT, 3.154,708. Já sei que posso calcular o juro 1, porque juro 1 é a taxa vezes o saldo devedor zero, que é o PV, 1% de 10 mil é 1.000. Conhecendo o PMT, né, e conhecendo o juro 1, eu calculo a primeira amortização, que é a diferença entre esses valores, e acho 2.154,708. E aí, se eu já conheço o A1 e tenho saldo devedor zero, eu posso calcular o saldo devedor 1, fazendo 10 mil, que é o saldo devedor zero, menos o A1, tá certo? E aí, a gente vai repetir esse processo agora, na segunda linha do mês 2, não é? Novamente, eu conheço o PMT, que é constante, vou calcular agora o juro 2, aplicando a taxa sobre o saldo devedor 1.
Quando eu faço essa conta, obtenho aí o valor de 784 e fração. E aí, conhecendo o juro 2, abato da prestação e obtenho a segunda amortização, tá? Conhecendo a segunda amortização, abato do saldo devedor 1 e obtenho, assim, o saldo devedor 2, correto? Que é o 7.845 menos essa amortização de 2.370 e fração, tá bom? Linha 3, a mesma coisa. Conheço a prestação, calculo o juro 3 agora, tá? 10% do saldo devedor 2, abato da prestação para obter a amortização 3, abato do saldo devedor 2 para obter o saldo devedor 3. E chego finalmente no quarto período, tá? Mesma prestação, último juro, juro 4 é a taxa vezes o saldo devedor 3, abato da prestação e obtenho então o valor da amortização 4. E aí você observa que ele coincide exatamente com o saldo devedor 3, não é? O que vai gerar um saldo devedor 4 igual a 0. Podia ter dado um errozinho aí na terceira casa decimal. Você poderia escrever, se encontrasse um número diferente de 0 aí, 0,00 alguma coisa, mas esse erro aí é totalmente desprezível, tá bom? Ok? Então, olhando agora a planilha do SAF pronta, o que a gente observa? Bom, a gente tem prestações constantes, não é? Essas prestações constantes, né, que são o resultado de amortização com juros, considerando que os juros vão sempre decrescer, já que está amortizando, o saldo devedor decresce porque está amortizando, juro também decresce, para a prestação permanecer constante com o juro decrescendo, significa que a amortização tem que ser crescente. Então, essa é a característica do SAF. Essas prestações constantes vão gerar sempre amortizações que são crescentes. Tá? E o detalhe mais importante é que esse crescimento das amortizações não é um crescimento qualquer. Elas crescem segundo a razão 1 mais I. Como assim? Essas amortizações, A1, A2, A3 e A4, vão formar uma progressão geométrica de razão 1 mais I. Cada amortização vai ser igual à amortização anterior multiplicada por 1 mais I. Então, se você pegar o valor do A1, 2.154,708, etc., né, e multiplicar por 1 mais 10%, que é 0,1, multiplicar por 1,1, você vai encontrar o A2. De novo, se você pegar esse valor de A2 e multiplicar por 1,1, você obtém A3 e etc. Tá bom? Então, isso a gente vai utilizar para mostrar um caminho de calcular qualquer valor da planilha sem ter que necessariamente construir toda a planilha, como nós fizemos lá também no caso do saque. Então, a amortização vai ser um caminho para fazer isso, tá? Vamos lá. Vamos considerar aqui, então, um sistema SAF, não é? Com principal PV, N prestações e taxa de juros I, com unidade de tempo igual ao período das prestações. Então, se o sistema é SAF, a gente começa pelo cálculo do PMT, usando a fórmula de PV de série uniforme finita pós-antecipada. Encontrou o PMT, você naturalmente pode calcular o juro 1, porque o juro 1, porque é a taxa vezes PV, que é o saldo devedor zero, e com o juro 1 e o PMT você encontra o A1, não é? Então, a primeira amortização é o ponto de partida para calcular qualquer outra amortização. Se eu calculo o A1, eu posso obter, então, o A2 fazendo A1 vezes 1 mais I, como nós falamos anteriormente, tal, e que você pode observar lá no exemplo que foi feito, tá certo? Então, o A2 é o A1 vezes 1 mais I. E aí, o A3 vai ser o A2 vezes 1 mais I. Tá? Se você substituir A2 pela expressão que você obteve em cima, substituindo o A2 por A1 vezes 1 mais I, aí o A3 vai ser A1 vezes 1 mais I vezes 1 mais I, que vai dar 1 mais I ao quadrado, não é? Isso já é esperado, isso é uma progressão geométrica. Significa, então, que o A4, por exemplo, vai ser o A1 vezes 1 mais I ao cubo. E assim sucessivamente, não é? O que nos leva a afirmar que qualquer amortização AK pode ser calculada a partir de A1, que é a primeira amortização, fazendo A1 vezes 1 mais I elevado a K menos 1. Tá? E aí, a partir do cálculo de PMT, juro 1 e primeira amortização, você é capaz de calcular uma amortização qualquer.
Quando você é capaz de calcular uma amortização qualquer, lembre que como você já conhece o valor da prestação, você pode calcular qualquer juro, não é? Você calcula a amortização desejada, faz PMT menos a amortização e encontra o juro desejado, tá bom? E se você é capaz de calcular qualquer juro, você sempre vai poder obter o saldo devedor do período anterior. Porque você sabe que JK é a taxa vezes o saldo devedor K-1. Se você obtém o juro K e conhece o I, você vai sempre poder obter o saldo devedor K-1. E este, então, é o caminho no SAF para calcular qualquer valor da planilha, escolhendo conveniente o que você vai calcular, claro, não é? Sem precisar construir toda a planilha, tá certo? Mas, além deste caminho da amortização, a gente pode oferecer a vocês um outro caminho, que é o caminho do cálculo do saldo devedor, tá certo? Assim como nós fizemos lá no saque, não é? A partir do saldo devedor, você vai poder obter qualquer valor da planilha, de modo semelhante, né? Um pouquinho diferente, porque agora você conhece é o valor da prestação. Então, como obter o saldo devedor qualquer no caso do SAF? Para mostrar isso para vocês, a gente vai considerar aqui um fluxo de caixa, tá? Com N prestações iguais a PMT, é SAF, prestações iguais, de um empréstimo, de um financiamento de PV, tá certo? E aí, olha só, suponha que nosso objetivo seja calcular o saldo devedor K. Saldo devedor K é o saldo devedor na data K após pagar K prestações. Essas prestações que estão aí riscadinhas, que vão de 1 até K, são as prestações que já foram pagas. O que eu quero calcular? Qual é o saldo devedor? Diferente do caso do saque, que as amortizações são iguais, lá eu tinha uma facilidade enorme. Faltam quantas prestações eu já paguei K? Faltam N menos K. Como as amortizações são todas iguais, não é? Eu faço N menos K vezes A. Mas aqui a gente já viu que as amortizações não são iguais, elas são diferentes, são crescentes, não é? Então eu não posso fazer N menos K vezes a amortização. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular para essas prestações que faltam, não é? O que eu preciso calcular para achar o saldo devedor K? Olha só, K prestações pagas, N menos K prestações são as que faltam pagar. O que é exatamente o saldo devedor K? É o saldo devedor na data K, que equivale às N menos K prestações que não foram pagas. Então, se eu calcular um valor na data K equivalente a essas N menos K prestações que faltam, isso é o saldo devedor K. Mas isso é fácil, não é? Eu quero um valor equivalente às N menos K prestações, desloco todas elas para a data K e somo. E isso também é fácil de obter com a fórmula de PV. Observe que se você aplicar a fórmula de PV, de série uniforme finita postantecipada, para essas N menos K prestações, o valor obtido vai estar exatamente na data K. Por quê? Porque PV é calculado sempre na data um período antes da data da primeira prestação. Se eu estou considerando as N menos K prestações, a primeira está na data K mais 1. Então, quando eu aplicar a fórmula de PV para as N menos K prestações, este valor vai estar um período antes da data K mais 1, que é exatamente a data K. Tá bom? Então, isso que eu estou mostrando aqui, que eu falei para vocês aqui olhando o fluxo, vai estar tudo escrito aqui agora, no nosso próximo slide, tá? Eu estava ali porque eu precisava do fluxo para mostrar isso para vocês. Saldo devedor na data K, SDK, é o valor da dívida após o pagamento da Késima prestação, na verdade de todas elas, não é? Ou seja, é o capital na data K equivalente às N menos K prestações ainda não pagas. Então, o saldo devedor K é a soma dessas prestações deslocadas para a data K e isso é obtido diretamente com a fórmula de PV para as N menos K prestações. Então, a fórmula de saldo devedor K é a mesma fórmula de PV, usando o PMT que você calculou no SAF, só que para quantas prestações? Para N menos K prestações, tá? Então, lá na fórmula vai ficar PMT vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos o valor que você vai usar aí, que é N menos K sobre I, tá bom? E deste modo, você pode obter o saldo devedor referente a qualquer período K, conhecendo o valor do PMT, tá certo? Isso significa, então, que
Podendo obter qualquer saldo devedor, você vai poder obter qualquer juro, sempre obtendo o saldo devedor do período anterior primeiro, né? E conhecendo qualquer juro, tá? Você sempre vai poder obter qualquer amortização, fazendo a diferença de juro, né, em relação ao PMT. Este é um outro caminho que também te leva a calcular qualquer valor da planilha sem precisar construir a planilha. Então, diferente do saque, que a gente tem um caminho único, que é o caminho do saldo devedor, aqui no SAF a gente tem dois caminhos que vocês vão poder escolher para calcular qualquer valor da planilha, tá? Que é o caminho da amortização qualquer a partir da primeira amortização ou o caminho de calcular qualquer saldo devedor, tá bom? Vamos então agora a um exemplo. O mesmo exemplo, né, com os mesmos valores que nós fizemos do saque, só que agora vai ser SAF e eu vou pedir para calcular outras coisas, tá bom? O exemplo é o seguinte, um empréstimo de 360 mil, contratado à taxa de juros de 1% ao mês, pago pelo SAF em 90 prestações mensais post-antecipadas. Se é SAF, todas as prestações são iguais, não é? O objetivo aqui do exemplo é calcular o valor da amortização referente ao 25º mês e o saldo devedor na data 48 meses, tá bom? Vamos lá. A gente tem aqui o PV, o N e o I. Observe que a unidade de tempo do I já está ajustada ao período das prestações e a gente vai, como é SAF, calcular imediatamente o valor do PMT, tá certo? Usando a fórmula de PV, substituindo os valores aí, a gente obtém um PMT. Neste caso agora eu vou deixar mais casas decimais, vocês podem usar o valor que vocês encontrarem na calculadora, sem nenhuma aproximação, que o PMT obtido então é 6.085,1023, tá bom? Com o valor do PMT, observe, se eu quero calcular o valor da amortização de número 25, eu vou usar o caminho da amortização. Para usar o caminho da amortização e achar a amortização 25, eu preciso primeiro achar o A1. E para achar o A1, eu preciso primeiro achar o juro 1. Então, eu começo com o juro 1, que é 1% de 360 mil, subtraio esse juro 1 da prestação e obtenho, então, a primeira amortização. E aí, basta agora usar direto aquela fórmula da amortização que nós vimos anteriormente, que o A25 é o A1 multiplicado por 1 mais I elevado a 25 menos 1, tá? AK é igual a 1 vezes 1 mais I elevado a K menos 1, tá? Substituo aí esses valores e encontro, então, o valor da amortização 25. Aproximei a resposta para duas casas decimais, porque isso já é a resposta final, não vou usar esse valor para calcular mais nada, tá bom? E agora eu vou fazer o outro cálculo, que é o cálculo do saldo devedor na data 48 meses, e vou usar a fórmula de saldo devedor direto que nós deduzimos para exemplificar exatamente isso aí. Então, quem é o saldo devedor 48? Eu vou usar o PMT, que já foi obtido, aplicar na fórmula de PV para as prestações que faltam. Se eu quero saldo devedor 48, correto? Significa, já paguei 48 prestações, vai ser a fórmula de PV para quantas prestações? 90, que é o total, menos 48. Tá? Então, substituo o PMT, 1 menos 1 mais I, que é 1%, elevado a menos N menos K, que é 90 menos 48, que dá 42, não é? E aí eu posso obter o valor, então, do saldo devedor 48. Tá certo? Obtenho aí, aproximo também para duas casas decimais, porque já é a resposta final. Se fosse usar esse valor para calcular outra coisa, você não fazia a aproximação, deixava ele com mais casas decimais, tá certo? Mas no caso aí já é a resposta final, 207.855,57, tá bom? E se encerra então a nossa aula de SAF, tá? Até a próxima.